Shalom, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Amém. Independentemente das confusões que andam por aí fora, na casa do Pai não há confusões. Amém. Independentemente dos dizeres contrários à realidade, independentemente das coisas que a gente sabe que não estão bem e que alguns tentam branquear e dizer que estão. O que nós sabemos é que no mundo espiritual tudo está bem. E o que nós sabemos é que independentemente dos números estarem bons ou estarem maus, o Senhor Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém. Isso nos traz paz, isso nos traz descanso, isso nos traz tranquilidade, isso nos traz a garantia que nada nos irá acontecer que não esteja nos planos dele. Amém. E o Senhor nos diz hoje algo muito simples para nós abrirmos este culto que está no Salmo 134. São só 3 versículos que diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. É para nós que o Senhor deu este salmo ao salmista há muitos anos atrás. E erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Então nós hoje bendizemos ao Senhor com a nossa presença, hoje bendizemos ao Senhor com o nosso louvor, hoje bendizemos ao Senhor com as nossas ofertas, hoje bendizemos ao Senhor com o nosso sacrifício, com o nosso culto sacrificial, com o nosso culto racional, que é aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. E acima de tudo nós dizemos hoje ao Senhor, Senhor Todo-Poderoso, nós declaramos que és Deus sobre a nossa vida, que és Deus sobre as nossas casas, que és Deus sobre os problemas, és Deus sobre as alegrias, és Deus sobre os momentos difíceis e és Deus sobre os momentos bons. E hoje nós estamos aqui para celebrar a vida que nos dás, para celebrar a salvação que nos deste um dia, para celebrar este dia maravilhoso que criaste para nós, para celebrar este Shabat que criaste para nós, Senhor, para celebrar este mês, Senhor, que é um mês poderoso, um mês de verão, um mês gostoso, um mês em que a alegria vai suplantar seguramente a tristeza, um mês em que as notícias boas vão suplantar as notícias más que o mundo pode ter, porque nós confiamos no nosso Deus. Senhor, te louvamos nesta tarde, te bendizemos, declaramos que és Deus Todo-Poderoso sobre este tempo também e entregamos este tempo de celebração em tuas mãos, Senhor. O nosso louvor, a nossa adoração. Senhor Espírito Santo, te convidamos a estar presente neste lugar, porque estamos aqui, porque sabemos que tu estás também. Se não era apenas uma reunião de amigos, um encontro de amigos. E nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos fazer algo mais. Queremos celebrar o teu nome. Queremos declarar que és Deus Todo-Poderoso. Queremos declarar que o teu nome é lindo. Queremos declarar que tu és belo. Queremos declarar que, independentemente de nós não entendermos, tu és o Deus Todo-Poderoso em todas as circunstâncias. Queremos declarar, Senhor, que quando Jesus foi levado, Senhor, para aquela cruz, ele ia feio, ele ia desfigurado, como diz na tua palavra, mas ele era belo, porque era o nosso Senhor. E é por isso que nós hoje celebramos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício que fizeste por cada um de nós. Te louvamos, declaramos que és o nosso Senhor e te entronizamos nesta noite, neste lugar, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Entra mesmo na presença do Senhor. Adore Ele, entronize ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louve a Ele, louve o nome dEle, poderoso. O Senhor já está mudando o ambiente neste lugar, amém? No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Oh, quão belo esse nome é! Oh, quão belo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão belo esse nome!
incomparável até. Oh, quão belo esse nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, maior que tudo Ele é. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Ele te amou muito. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, maior que tudo Ele é. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Adore Ele, levante as suas mãos. Demonstre a Ele que você está rendido aos pés dEle hoje. Senhor, esse é o nosso convidado especial. Esse é o nosso convidado de honra, Pai. Se não fosse por Ti, meu Deus, não faríamos questão de estar aqui hoje. Então que nós possamos sentir a Tua presença aqui. Que nós possamos ser visitados por Ti, Senhor. Adore Ele com o melhor que você tem, em espírito e em verdade. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Altos céus clamam, declaram tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. Inigualável, incomparável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Altos céus clamam, declaram tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. Inigualável,
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Inigualável, incomparável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Coloca hoje diante dele todos os teus medos, todos os teus sonhos, todos os teus desejos. Coloca agora diante dele a vida da tua família. Coloca diante dele agora a vida daquela pessoa que você tem orado tanto, buscado tanto mudança. Porque hoje nós declaramos que o nome dele é poderoso, amém? O nome de Jesus é poderoso. Então que você hoje possa mesmo confiar nele, que não seja apenas cantar, mas que você possa confiar e ter uma fé inabalável de que ele é poderoso realmente para fazer muito mais do que aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Santo Deus poderoso.
porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome e a rocha que mata minha sede é você. É você. Declara essas palavras de adoração, essas palavras de amor, essas palavras de dependência dele. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa
me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Declara: então me tira o medo, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Deus não te dá um espírito de desistência, amém? Então declara hoje que Ele possa tirar o medo, que Ele possa tirar o medo quando você sente que é para evangelizar alguém nas ruas. Declara que é para Ele tirar o medo quando é para você confrontar alguém sobre a palavra dEle. Tira o medo de quando é para você agir em espírito e você fica receoso. Deus quer usar cada um que está aqui, amém? Ele separou cada um e Ele quer fazer uma obra através da vida de cada um de nós. Mas muitas vezes o nosso medo nos impede de subir o monte. O nosso medo nos impede de ver a face do Senhor. O nosso medo nos impede de experimentar a presença sublime do Senhor. Então declara hoje: tira o medo, Senhor, tira o medo, tira o medo. Que assim como Moisés, nós possamos subir no monte e nós possamos experimentar quem Tu és, que nós possamos experimentar a Tua presença, que nós possamos ter um tete-a-tete contigo, que nós possamos viver isso diariamente. Então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Então me tira o medo que quando Tu me pedes, me impede de avançar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo
Aqueles homens perderam a oportunidade de subir ao monte porque tiveram medo. Foi Moisés que subiu. Eles não fazem ideia do que perderam. Não é por ter que ouvirem através de Moisés aquilo que Deus queria fazer. É porque não experimentaram o prazer que era estar ao pé do Pai. Sentir, nem que seja pelas costas, o Pai a passar como Ele passou por Moisés quando ele estava na fenda da rocha. E eles perderam isso tudo por causa do medo. Porque tiveram medo dos trovões, tiveram medo dos relâmpagos, tiveram medo do fogo que se via, tiveram medo da sarça que não se consumia, que ardia sem se consumir. E hoje nós não temos medo dos relâmpagos, não temos medo dos trovões. Entendemos que se uma sarça arder e não se consumir, que é Deus que está a fazer algo ali sobrenatural. Mas temos outros medos. Temos medo de ser ousados, como a Letícia disse, de orar por alguém na rua. Temos medo de ser usados. Temos medo de nos deixar viver no espírito, que é diferente do que é viver quando nós controlamos o que fazemos, o que dizemos, o que pensamos, como adoramos, como louvamos, como amamos. Que a gente não perca isso. Que a gente não perca essa oportunidade de estar com o Pai como os outros perderam. E que o Senhor hoje possa vir, como diz aquela outra música, que o Espírito Santo venha como um fogo que consome e que consuma esses medos que cada um de nós possa ter. Que possa consumir hoje. Podemos cantar novamente essa parte, Letícia? Do tiro ao medo. Diz isso com toda a tua força, com toda a tua alma, amém? Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Senhor, nós hoje declaramos, Deus, que aqui estão homens e estão mulheres, Senhor, que não têm medo, Deus, que não têm medo de viver o que Tu tens para eles, não têm medo de assumir que são cristãos, não têm medo de assumir que são contrários aos valores do mundo, mesmo que isso lhes possa custar, Senhor, que outros lhes virem as costas. Hoje declaramos, Senhor, com a nossa boca, com a nossa voz, Senhor, que és o nosso Deus e que queremos estar perto de Ti. Queremos estar perto de Ti todos os dias, durante o dia, durante a noite, na rua, em casa, no tempo em que estamos na igreja, no tempo em que estamos no devocional contigo, mas acima de tudo, Senhor, não termos medo, Deus, de enfrentar as circunstâncias e as situações, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. É o que declaramos hoje, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Podemos dar um aplauso sem medo. Amém. Amém. Hoje os medos são outros, não é? A gente tem medo do vírus. Gente não. Alguns, nós não temos, amém? Aqui ninguém tem medo do vírus. O vírus acaba por ser algo que faz a separação também entre aquelas pessoas que têm fé e as que não têm fé. Que a gente sabe que se fizermos a nossa parte, o Senhor fará a dele. E eu continuo absolutamente convencido, porque a Bíblia faz-me ter esse convencimento, que o Senhor nos guarda enquanto nós fizermos tudo bem. Se nós cumprirmos os seus princípios, se nós cumprirmos tudo aquilo que é o certo, se fizermos o que Ele nos manda fazer, eu tenho a certeza que o Senhor nos guarda. E se dermos uma brecha, pomos-nos a jeito, mas se não o fizermos, eu tenho a certeza que o Senhor nos guarda e nenhum vírus chegará à nossa porta nem à nossa casa. No nome de Jesus nós declaramos isso com fé.
O que não quer dizer que a gente agora comece a ser loucos e andemos aí pelas ruas a fazer o que não é certo. Claro que não. Porque aí já estamos a invalidar a nossa palavra. Que um dos mandamentos é: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quando nós brincamos com Deus, é como se fosse usar o nome do Senhor em vão. E a partir daí as coisas já são diferentes. Amém? Amém. Então, boa noite mais uma vez, desde há pouquinho. Agora antecipámos um pouquinho o nosso culto. Vamos fazê-lo todos os sábados. Amém? Para garantir que, independentemente das razões que estão por aí a apregoar estarem feridas de constitucionalidade ou não, que eu acho que estão, e há muita gente que acha que sim, mas o que é que nos custa fugir, ou melhor, não é fugir, desviar-nos dos problemas e das situações para vivermos felizes, não é? Como a gente tem aprendido, mais vale ser feliz do que ter razão. Então, alguém fica com a razão, a gente cumpre e ficamos todos muito bem. Amém? Semana passada falámos até um pouquinho sobre isso, não é? Que nós tínhamos aquela santificação a 2 níveis, a inicial e a progressiva. Isso mostra também como nós estamos a ser santificados ou não. Quando nós ficamos, perdoem uma expressão, casmurros naquela nossa razão. Não, eu sei que eles estão mal, eu vou manter, eu vou não sei o quê. Nós não estamos a dar um bom exemplo. Não estamos a exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Então, é nessas pequenas coisas que nós também vemos esse exemplo e vemos que o nosso comportamento é de quem não tem medo. Porque quem não tem medo é quem dá a outra face. Amém? O mundo diz que é ao contrário, mas não. Quem não tem medo é que dá a capa quando o outro pede uma camisa. É quem não tem medo. Quem tem medo não faz isso. Esconde-se nos subterfúgios, esconde-se nas entrelinhas, esconde-se naquilo que quer esconder. Agora, quem não tem medo, como Jesus, que não teve medo. Jesus não foi preso. Ao contrário do que muita gente diz, Jesus se entregou para cumprir a palavra. Jesus não foi morto. Jesus deixou que a sua vida fosse tirada para que a palavra fosse cumprida. É diferente. São pequenos conceitos, mas fazem toda a diferença. Ele sabia tudo o que ia acontecer e podia ter usado N circunstâncias e situações, mas ele não o fez porque ele sabia que tinha uma missão a cumprir. Amém? Amém. Vamos ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos começar numa coisa muito antiga, muito antiga, muito antiga. Um bocadinho mais velho que nós. Só um bocadinho. Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. Já todos abriram, ou ligaram, ou desfolharam. Então diz lá assim no versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Versículo 29. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo de palavra também nas Tuas mãos, Senhor. O tempo de louvor foi controlado e dirigido por Ti, Senhor. Eu te peço que este tempo de palavra seja de igual forma, Senhor. Que seja uma palavra que venha do trono diretamente para o nosso coração, que fique gravada no nosso espírito, que nos traga mudança de atitude, nos traga mudança de mentalidade, nos traga mudança de comportamento, mas acima de tudo que nos mostre quem Tu és e a grandiosidade do Senhor. Eu oro, Deus, para que esta palavra possa realmente frutificar, germinar nos nossos corações, trazendo-nos vida e mudança para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Pois é, vamos falar do nosso tetravô Noé. Um homem muito conhecido, não é? Uma personagem muito interessante e construiu uma arca. E ao construir essa arca, ele permitiu que a vida não fosse destruída. Porque senão as coisas teriam sido diferentes, não é? Se ele não tivesse construído a arca. A arca para nós, eu sei que tem um significado especial também, porque nós estamos na arca, não é? Nenhum de nós aqui é o Noé, graças a Deus. Nem a Noéia. Nem nada que se pareça. Mas a arca para nós também tem um significado especial, porque foi algo que o Senhor nos entregou, esta obra linda que Ele está a edificar. Eu estava estávamos no louvor, eu estava a orar um pouquinho e eu estava a olhar, a perceber alguns pormenores do som e estava a perceber, a dizer, o que o Senhor já fez nestes meses. A diferença que nós temos, quer de qualidade de algumas coisas quando começámos, e depois eu estava a ver isso e estava a olhar para as vidas de cada um. E hoje nós podemos dizer que estamos diferentes. E não estamos diferentes para pior. Não estamos só diferentes porque temos mais rugas ou porque estamos mais velhos. Estamos diferentes porque deixámos o Senhor fazer coisas em nós. E é essa obra linda que o Senhor está a fazer nesta arca e que fez naquela arca, na arca que Noé construiu. E eu não tinha sequer pensado
em fazer nesta ministração nenhum paralelo com a arca, e não sei o que é que o Senhor vai fazer, mas acho que não sei, na ministração que Deus me deu não está isso, mas como vocês sabem, o Senhor às vezes vai mudando as coisas e surpreende-nos, e Ele tem um sentido de humor tão apurado que gosta de nos pregar umas rasteiras de vez em quando, é muito divertido. Mas então, voltando ao Noé. Noé, diz a Bíblia, que era filho de Lameque. E eu acho que é das poucas vezes que nós temos pai e filho com nomes até bonitos, não é? Noé é bonito e Lameque também não é mau. E às vezes temos nomes horríveis. E o que é que a Bíblia nos diz mais? A Bíblia diz-nos qual é o significado do nome de Noé. Lembram que lemos agora neste versículo 29? Diz: Noé é aquele que consolará através das suas obras. Ou seja, Lameque já sabia que ele iria ter um filho que iria ter uma missão importante, que seria consolar alguém. Ele não sabia se era consolar um povo, a humanidade, ele sabia que era consolar alguém. E lembram-se que já falámos várias vezes sobre isto. O povo, na altura ainda não era o povo judeu, mas o povo que tem entendimento de quem Deus é, principalmente naqueles tempos, não dava nomes aos filhos só por dar, só porque estava na moda. Dava nomes que sentiam eles que tinha alguma coisa a ver e que tinha a ver com a vida das pessoas. Isso é importante também para nós percebermos que muitas vezes alguns de nós se calhar tiveram, aqui em Portugal diz-se alcunhas, no Brasil diz-se apelidos, não é? Nomes que se põem, e se nós por algum motivo nos tempos em que orarmos, nos lembrarmos de algum nome que alguém nos pôs alguma vez, e se isso foi ofensivo para nós, que a gente ore sobre isso e peça ao Espírito Santo para nos tirar essa ofensa, esse peso das nossas vidas, até essa vergonha, porque às vezes tinha a ver com coisas que nós em crianças fazíamos errado e o outro amiguinho ou outra amiguinha punha logo um nome e passávamos a ser conhecidos assim na rua, na escola, e isso traumatizava-nos muitas vezes, não é? Então aproveitem, o Senhor está a trazer isto por algum motivo, nos vossos tempos de devocional, peçam ao Espírito Santo se há alguma coisa no vosso coração que está presa por causa de algum nome, de alguma coisa que um dia alguém lançou sobre a vossa vida, reneguem isso, amém? E digam que isso não é vosso, esse nome não é vosso, essa alcunha não é vossa, esse apelido não é vosso, o vosso apelido é cristão. É essa alcunha que nós temos hoje. Hoje queremos ser conhecidos por cristãos. Mas então, como eu estava a dizer, Noé tinha uma missão e o pai sabia isso. E nós temos uma missão? Será que temos uma missão? Ou um chamado, como se diz na terminologia cristã? Temos um chamado ou estamos aqui só para cumprir calendário? Tipo campeonato de futebol, quando já sabe quem é o campeão e faltam 3 jornadas, os outros só vão para o campo. Olha, tem que ser, não é? Senão fica mal. Será que nós estamos só para isso ou temos uma missão? Temos um chamado? Eu acho que é importante, cada vez mais importante para nós, que saibamos aquilo que o Senhor tem para nós. Se nós soubermos qual é o nosso chamado, qual é a missão que eu tenho, a missão que cada um de nós tem, nós podemos alinhar-nos e fazer as coisas de forma a cumprir essa missão. Porque é importante a gente estar alinhados com Deus. Alinhados com... A gente falamos muitas vezes do nosso alinhamento espiritual e esta componente tem a ver com o alinhamento espiritual. Não tem a ver somente com coisas espirituais, mas tem a ver com eu saber se Deus tem uma missão para mim, eu não devo fazer nada que me vá desviar dessa missão. Porque senão eu vou ter uma vida muito mais complicada. E principalmente não estou a fazer algo para o qual Deus me chamou para fazer. Então é importante nós percebermos isso. Eu não acredito que a missão do cristão seja somente viver o tempo, de segunda a segunda, passar o tempo até que um dia vai para o céu ter com o Criador. Isso é fantástico, isso vai acontecer sim. Amém? Se nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, vivemos uma vida santa, claro que iremos para o céu. Né? Claro, baseado na fé, naquilo que a Bíblia nos ensina. Que eu não estou aqui a substituir-me a Deus, mas nós sabemos que é isso, sabemos que vai haver um julgamento, sabemos que há correntes teológicas que dizem que não. Eu acredito que sim, que vai haver um julgamento, porque é nessa altura que o Senhor pode, inclusive, como diz na sua palavra, vomitar os que são mornos, não é? E da mesma forma que vai dizer a outros, eles vão dizer, mas eu curei, mas eu fiz, mas eu não sei quem em teu nome, e Jesus vai dizer, mas eu não te conheço, porque não tinha intimidade. Porque não tinha vida com ele, porque era uma vida de máscara, a pessoa cumpria algumas coisas, mas não tinha outras. Portanto, eu acredito que nem todos irão. Amém? Mas nós sabemos que esse é o nosso desígnio final, é ir para o pé do Pai, um dia viver a vida eterna lá. Mas, até lá, nós temos que ser, como o Senhor nos diz na sua palavra, testemunhas dele. Testemunhas de Jesus. Quando nós somos salvos, somos batizados, é para sermos testemunhas de Jesus. Para podermos viver consagrados para Ele. Podermos ensinar outros através do nosso comportamento e da nossa atitude. Isso é uma missão já. Mas alguns de nós temos certamente uma missão mais específica. E eu sei que eu estou a dizer isto e alguns, ou algumas, digo alguns no plural, estão a pensar, pois eu sei.
Eu sei que alguns sabem que têm uma missão. Eu sei que alguns sabem no seu coração que já um dia ou alguém lhes deu uma palavra. Ou o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, enquanto estavam em tempo de oração, falou convosco e disse alguma coisa. Mas a gente às vezes põe aquilo ali para trás, põe na despensa até um tempo mais oportuno, põe no frigorífico para não estragar, não é? A gente põe ali a missão no frigorífico para não estragar. Às vezes até os dons. O Senhor dá-nos um dom e a gente tem medo, não é? Como os outros, não é? Que não queriam subir, temos medo de usar o dom, então pomos no frigorífico ou no congelador, no freezer, para não se estragar mesmo, e achamos que um dia vamos lá descongelá-lo. Não é assim. Quando Deus entrega é para nós agarrarmos com as duas mãos e irmos em frente. E a missão é a mesma coisa. O Senhor entrega-nos uma missão, por difícil que seja, Ele nos capacita de formas que nós não imaginamos. Mas nós vamos conseguir fazer essa missão. Amém? Foi assim com todos os homens da Bíblia. Todos os homens da Bíblia tiveram uma missão. O Senhor os capacitou e eles cumpriram a sua missão. Agora, nós não podemos ser diferentes. Tal como o Senhor capacitou Noé para uma missão de extrema dificuldade. Acham que foi fácil a vida de Noé? Não. Super difícil. Super complicado. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o Senhor deu-lhe uma missão e o capacitou para isso. O Senhor capacitou. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu alguma vez perguntaste ao Senhor o que é que Ele espera de ti aqui na Terra? Alguma vez tiveste essa ousadia, com todo o respeito, de chegar ao pé de Deus e dizer: Senhor, o que é que pensa? O que é que queres que eu faça? Não é dizer perante uma situação ou uma decisão: Senhor, o que é que queres que eu decida? Isso é normal. Nós perguntamos ao Senhor: Senhor, tenho ali uma proposta de trabalho, uma proposta de vender isto, de comprar aquilo, de fazer não sei o quê, de casamento, blá, blá. Senhor, o que é o melhor para mim? Isso nós perguntamos. Agora, o que é que tu queres que eu faça aqui na Terra, Senhor? Se calhar nunca nenhum de nós perguntou isso. Nunca tivemos essa ousadia, que isto não é faltar ao respeito a Deus, amém? Isto é perguntar o que é que Deus quer. É difícil fazer uma pergunta destas, não é? Eu acho que se calhar nenhum de nós pergunta porque temos medo que a resposta seja assim do género. Querem ouvir uma resposta má? Difícil. Querem? Dizer assim: Deus, o que é que queres que eu seja? E então vem aquela voz de trovão, como é no filme: quero que sejas igual ao Estevão, apedrejado nas ruas. E acho que é por isso que a gente não pergunta. Temos medo que Ele nos diga isso. Não é? Ou ser igual a Jó. E a gente tem medo dessas coisas que são difíceis. Será que é por isso que a gente não pergunta, com medo da resposta? Não pode ser. Deixa-me dar-te um desafio. Eu sei que ultimamente vocês devem estar um bocadinho fartos de dar desafios, não é? Mas a gente só aceita quem quer. Não é? Então o meu desafio é que nesta semana agora, a partir de hoje, no nosso tempo devocional, a gente tenha essa ousadia de perguntar ao Senhor o que é que Ele quer de nós. O que é que Ele espera de nós. Que missão é que o Senhor tem para nós. E depois desta ministração, tu vais perceber porque é que eu te estou a lançar este desafio. Porque é que Deus te está a lançar este desafio. Porque eu acredito que tu podes fazer completamente, de forma correta e adequada, cumprir com êxito uma missão e tu não sabes isso. E tens medo de fazer isso. E não vou dizer que tens medo, que isto é muito forte. Tens receio de não poder cumprir, então a gente não pergunta. E a gente vive fazendo a nossa vida normal. Mas hoje o Senhor quer que aqueles que sentirem isso no coração, esse desejo, possam perguntar a Deus no tempo devocional. Ganhe essa coragem. Então aqueles que estão naquele propósito de mudar o visual, não é mudar a fazer botox nem lifting, é mudar porque estamos numa vida intensa com Jesus 30 dias. Amém? Estamos ou não estamos? Não é? Aproveita. A gente temos o temporizador. A gente marca. Temos lá, não é? Para marcar o tempo de louvor, o tempo de adoração, o tempo de oração, o tempo de intercessão. Põe lá um minutinho a mais. Quando chegar ao final de tudo, diz assim: Senhor, o que queres que seja a minha missão aqui na Terra? O que é que queres que eu faça de uma forma direta? Vais ver que se calhar o Senhor nos vai surpreender e vai nos dizer alguma coisa que nós não imaginávamos. Alguns se calhar suspeitávamos, mas estávamos a tentar não pensar muito no tema. Porque a gente às vezes usa essa estratégia, não é? Quando há um problema a gente não pensa nele, não é? Para dormirmos melhor, para não ficarmos preocupados, não pensamos. Pergunta ao Senhor. O Senhor nos diz na sua palavra: quem é o pai que se um filho pedir um pão lhe dará uma pedra? Não é? O Senhor não nos ensina isso na sua Bíblia. Então quem é o pai? É quem o filho perguntar o que é que esperas de mim não lhe vai dizer. Claro que vai dizer. Vai nos dizer de uma forma que a gente consiga entender. Pode não nos dizer de uma forma declarada, mas vai nos dar uma pista que, com toda a certeza, depois debaixo da oração, a gente vai conseguir perceber alguma coisa mais que nos ajuda a perceber o que podemos fazer. Nós
não somos criados e ensinados apenas para nos preocuparmos com o que é que vamos ser quando formos grandes. Aqui já somos todos grandes, com exceção de 2 pessoas que ainda estão em fase de crescimento. Os outros só estão a crescer para o lado já. Mas aqui temos 2 pessoas que ainda estão em fase de poder decisões, tomar decisões, claro, sobre a sua vida secular, num caso a nível dos estudos, no outro também, ao nível de profissão, o que é que eu vou querer ser, isto ou aquilo, mas nós não existimos só para isso. A verdade é que nós somos criados e ensinados assim, amém? Pelos nossos pais. Qual era aquela frase que todos nós ouvimos quando éramos crianças? O que é que és ser quando fores grande? Não é? Aquelas pessoas que não sabem o que é quando perguntam às crianças. O que é ser quando fores grande? O que é que todos querem ser? Pilotos, astronautas, futebolistas, Miss Universo, hospedeira de bordo, médica. Não é? Não é? Nunca ninguém quer ser evangelista, por exemplo. Não é? Nunca ninguém quer ser missionário lá no meio daqueles países onde atiram umas flechazinhas que matam em 10 segundos. Ninguém quer ser. Porque nós não somos ensinados para isso. Porque a cultura que os nossos pais inculcaram em nós, e nós muitas vezes nos nossos filhos, é a preocupação: qual será a nossa vocação? Qual será a nossa carreira secular? Qual será a melhor profissão para termos sucesso? Porquê é que os pais se preocupam com isto? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Queremos que eles tenham um sucesso financeiro para poderem não ter uma vida com dificuldades. Queremos que eles tenham uma profissão onde se sintam realizados, onde possam explorar todo o seu potencial intelectual e não só e social. Hoje em dia fala-se de uma coisa que quando eu era criança, e se calhar a maioria de vocês não se falava, hoje em dia não se fala fala-se da cultura social. Há 20 anos ou 30 não se falava da cultura social. Porque não existia. A cultura era relacionada com cultura. Hoje em dia já sabe o que é cultura social. É a forma como eu interajo com as pessoas. Isso é cultura social. Isso é importante, nós sabemos usar isso. E hoje em dia já há livros muito bons sobre isso. Sabem qual é o melhor livro que fala sobre cultura social? Vou-vos dar aqui uma dica. Chama-se Bíblia. Porque a Bíblia já falava nisto há milhares de anos. Os homens é que não conseguem entender ainda alguns que a Bíblia tem lá tudo aquilo que nós precisamos. Claro que hoje há pessoas especializadas em certas matérias que nos ajudam imenso, claro que sim. Mas a Bíblia fala-nos da cultura social. Quando a Bíblia diz como é que a gente deve reagir em certas situações, quando está doente, o que fazer, quando não está, isso é o quê? Cultura social. Então, mas nós temos essa preocupação de termos o melhor para os nossos filhos, e os nossos pais pensaram isso para nós. Só que isso é um engano que o mundo nos trouxe. Claro que é importante ter uma profissão. Amém. Claro que é importante ter uma vida em que podemos explorar aquilo que nós aprendemos, explorar no bom sentido, dar continuidade ao nosso potencial intelectual, físico. Claro que sim, claro que isso é fantástico. Mas isso não é prioridade na nossa vida. Hoje que nós somos cristãos, entendemos que isso não é prioridade. Isso é uma componente secundária. Porque é importante, é o nosso sustento, é a forma de nós ganharmos a vida. Mas hoje nós sabemos, como cristãos, que a prioridade da nossa vida é Deus. Não é a igreja, amém? Eu sei que se calhar alguém vai estar a ouvir isto e vai dizer que eu estou a dizer que a prioridade não é a igreja, porque não é. A prioridade é Deus. A igreja é uma das formas nas quais nós podemos, de uma forma corporativa, como organismo vivo, juntos, nos aproximarmos de Deus. Mas isso não é prioridade na nossa vida. A prioridade é Deus. A igreja é o lugar onde nós nos juntamos, amém? Quando a gente desvirtuamos as prioridades, tudo se confunde e é muito fácil ser-se manipulado e é muito fácil que coisas erradas aconteçam. Mas eu não estou com isto a dizer que não é importante estudarmos. Estudem muito. Sejam os melhores naquilo que estão a fazer na escola, na faculdade, no ensino secundário. Que a gente seja os melhores na nossa profissão. Que a gente também tenha uma profissão digna, uma profissão em que a gente honre o nosso patrão, a gente honre os nossos empregados, se formos empresários, a gente honre os nossos colegas com bons comportamentos, com comportamentos sérios, mas também misericordiosos, com comportamentos corretos, com comportamentos em que espelhamos ser testemunhas de Jesus. Isso deve ser o nosso dia-a-dia. Mas isto deixa de fazer sentido se nós, para fazermos isto, apagamos a missão que Deus tem para nós. Porque mais importante é a missão que Deus tem para nós. Porque se Deus nos deu uma missão, isto é uma questão de pôr as coisas nos pratos da balança. Não é? Imagina que temos aqui uma balança com 2 pratos. Ela tem que estar equilibrada. Eu só penso na minha vida secular. Fantástico. Estudo, trabalho, tudo fantástico. E Deus tem uma missão para mim. O que é que é mais importante? Eu tenho que ter isto equilibrado. Eu não vou deixar de fazer isto. Mas eu tenho que ter a missão que Deus me deu em equilíbrio também. Porque Deus é o Todo-Poderoso que me deu uma missão. Quer dizer que Deus conta comigo para algo do seu reino. Então eu não posso deixar isso para trás como se fosse só ali o vizinho que me pediu:
Oh, vizinho, amanhã quando for às compras, se não se importa, traga-me 1 quilo de farinha. Não é. É Deus a dizer que conta connosco, contigo e comigo, para uma missão. E eu tenho a certeza absoluta que Deus tem uma missão para cada um de nós. Eu tenho, porque é assim que as coisas funcionam. Se nós formos ler a Bíblia, todas as pessoas que tiveram uma atitude têm uma missão. Todas as pessoas que tiveram algo, umas pela positiva, outras nem por isso, mas tiveram uma missão, umas cumpriram e outras não cumpriram. Então, não é diferente para eles do que é para nós, porque somos filhos de Deus que tentam trazer o reino de Deus à existência e fazer com que esse reino aconteça. Então é importante percebermos isso. Nós não devemos apagar a missão que o Senhor tem para nós. Pensa nisto quando fores meditar. Pensa nisto, medita nisto quando tiveres o teu tempo devocional com o Senhor. Nós podemos falhar completamente o alvo, convencidos que estamos a fazer tudo bem, somente por não darmos ouvidos a Deus. E estamos convencidos que estamos a fazer o nosso melhor. E deixem-me dar-vos um exemplo. Nós temos imaginem uma pessoa que tem uma vida santa. Uma pessoa que realmente é santo. Que faz tudo. Ama ao próximo. Tem compaixão pelo desfavorecido. Ajuda aos órfãos. Ajuda às viúvas. Lê a palavra de Deus. É uma pessoa que é ousada nos seus dons. Mas não sabe qual é a sua missão. Ou melhor, sabe, mas tem medo dessa missão. Que às vezes até sabe e tem medo. Ela está a fazer tudo bem, mas o mais importante ela está a deixar para trás. Essa pessoa, claro que vai para o céu. Não é? Está a fazer tudo bem, está a cumprir a palavra de Deus. Mas eu acredito que quando estiver face a face com o Criador, ele vai sentir que poderia ter feito algo que tinha feito a diferença na sua geração. Porque quem tem uma missão faz a diferença na sua geração. É isto que o Senhor nos está a trazer hoje. Quando nós temos a nossa geração, uns somos mais velhos, outros somos mais novos, mas nós podemos fazer a diferença. Podemos ser um fazedor de histórias. Nós podemos ser alguém que muda a história da nossa sociedade, a história da nossa família, a história dos nossos amigos, a história da nossa empresa, se nós soubermos a missão que Deus tem para nós. E se nós soubermos essa missão, nós também sabemos o que fazer e o que não fazer, porque às vezes o que fazer, que até não é mau, mas pode comprometer a nossa missão. Eu não sei se vocês todos viram, agora fazendo aqui um parênteses, um filme há uns anos muito famoso, acho que é para aí de 2000, portanto já deve ter uns anos, mas acho que é deste século já, que era o Resgate do Soldado Ryan, do Spielberg, com o Tom Hanks, acho que era o Tom Hanks, não é? Aquele homem, a história, fazendo aqui um resumo, aquilo acho que eram 4 irmãos, 3 já tinham morrido na guerra, não é? E, portanto, o Estado norte-americano não queria permitir que o 4º filho da senhora morresse na guerra. Acho que é mais ou menos assim, se não eram 4, eram 3, isto também já vi isto há muitos anos, já não me lembro bem. Então deram uma missão àquele homem que é ir ao campo de batalha, à guerra, à frente da guerra, resgatar aquele homem que era o soldado Ryan e trazê-lo para a sua mãe. Porque a mãe já tinha perdido 3 dos 4 filhos e não podia perder o 4º. Era uma tristeza imensa. Portanto, aquele homem teve uma missão. Se ele se desviasse daquela missão para fazer alguma coisa, por muito boa que seja, ele não tinha cumprido aquilo que lhe foi entregue em mãos, que era a vida de alguém. Vocês já repararam que nós podemos estar ou não cumprir a nossa missão, não fazer algo do qual depende a vida de alguém? Se calhar nunca vimos isto desta forma. Só pensamos em fazer as coisas certas. E bom que é. Mas temos que perceber isso. Tu podes achar que isto não tem nada a ver com Noé, mas tem tudo a ver com Noé. Deixa-me dar-te aqui um exemplo. Imagina que Noé, em vez de cumprir a sua missão, que foi construir uma arca, não é? Imagina que ele tinha decidido ser jogador de futebol. Se calhar naquela altura, não sei. Ou ser astronauta. Não, naquela altura também não. Sei lá, tinha decidido ser agricultor. Pronto. Queria ser agricultor. Queria ser o maior agricultor lá da zona. A Bíblia diz-nos que ele até, quando saíram da arca, foi a primeira pessoa que a Bíblia nos relata que se embriagou, não é? Plantou umas vinhas, embriagou-se, teve um comportamento até um bocado incorreto e não sei o quê. Imagina que ele queria ser um grande vinicultor, tinha esse sonho. Se ele não tivesse cumprido a missão dele, as vinhas dele tinham ido por água abaixo. Literalmente por água abaixo. Portanto, cumprir a missão é importante. Ele podia ter tido uma vida tranquila, ser agricultor, ter animais, cuidar da quinta. Mas sabes o que é que tinha acontecido? Vou-te dizer, tinha acontecido assim, glu, 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 glu. Iam todos por água abaixo. A quinta, a família, os animais, as vinhas, e tudo por água abaixo. Porquê? Porque ele não cumpriu a missão. E se ele não tem cumprido a missão, sabes uma coisa ainda mais interessante?
é que se calhar nenhum de nós estava aqui hoje. Porque se a humanidade tivesse sido afogada como tudo foi, não é? Só os peixes é que não foram afogados, não é? Obviamente. O resto nada sobreviveu. Nós não estaríamos aqui hoje. Portanto, a missão, isto mostra-nos como é importante nós cumprirmos uma missão. Se calhar a tua perspectiva já está a mudar. A minha começou a mudar quando o Senhor me estava a ministrar sobre isto. Começou a mudar porque a gente às vezes não vê desta forma. Vê só, não, eu vou fazer as minhas coisas bem. Mas é verdade, quando a nossa perspectiva muda, as coisas mudam. Então voltemos ao Noé. Todos conhecemos mais ou menos a história de Noé, não é? Ele até teve direito a um filme de Hollywood. Quem viu o filme? Cheio de efeitos especiais, não é? Deus falava com uma voz assim, trovão, não é? Aquilo era tudo uma coisa fantástica. O filme até desvirtuou um pouquinho a Bíblia, ok? Desvirtuou um pouquinho, não é dos piores, já vi piores. Desvirtuou um pouquinho, mas, olha, incorreções ou não, se serviu para que alguns, com base nesse filme, a seguir tivessem vontade de ler a Bíblia e ouvir sobre Deus, valeu a pena. Eu acho que vale sempre a pena, se isso servir para pôr uma semente em alguém que tenha vontade de ouvir falar de Deus, vale sempre a pena. Mas o que é que aconteceu nessa história de Noé? Ele teve que fazer algo. Ele teve uma missão. Eu vou-vos mostrar uma coisa, um pormenorzinho mais sobre Noé, que está lá em Gênesis, não precisam de abrir. Está lá no capítulo 6, no versículo 8 e 9, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Anteriormente estava a falar de uma geração corrupta, uma geração errada, e não sei o quê. E depois no versículo 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era o homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, o que é que nós conseguimos inferir daqui? Que Deus dá uma missão não é a toda a gente. Deus dá uma missão a quem acha graça aos olhos do Senhor, em quem o Senhor tem graça. Ou seja, será que nós temos essa graça aos olhos do Senhor para que Ele nos possa atribuir uma missão? Ou será que somos um igual aos outros, que andam no meio da multidão? É importante. Se calhar não temos uma missão porque não somos esses especiais, mas diz no versículo 9 que ele era justo e perfeito e que andava com Deus. Será que nós podemos dizer isso de nós próprios? Que o Senhor acharia graça aos nossos olhos? Que teríamos graça perante Deus? E que somos justos e perfeitos? Será que podemos dizer isso? Não é fácil. Porque nós sabemos algumas coisitas que a gente ainda não estamos ali a 100%. Estamos bem, mas não estamos a 100%. Mas aqui Noé diz que ele era perfeito e andava, justo e perfeito, andava com Deus. Então temos que ver isso. Porque andar com Deus é o segredo do sucesso de qualquer cristão. Isso é. Ter uma missão é uma consequência de Deus querer que a gente participe na sua obra. Mas o sucesso de qualquer cristão mede-se por andar com Deus ou não andar com Deus. Quando não andamos com Deus, somos o quê? Somos aquele homem do Salmo 1, não é? Que se assenta na roda dos escarnecedores, senta-se com pecadores, anda nos caminhos errados. Agora, quem anda com Deus, quem tem uma vida de sucesso no bom sentido, claro, com Deus, é aquele que é igual à árvore plantada no ribeiro, de água corrente e boa, e que dá fruto no tempo certo. Fruto, ainda por cima as mulheres sabem do que é que eu estou a falar, fruto, não é? Portanto, é importante, eu estou a dizer para as mulheres, porque ontem houve uma reunião de mulheres em que se falou sobre fruto. Não é fácil. Mas Noé fez isto tudo bem. E nós também podemos fazer. Nós também podemos ter esse objetivo de ser justos e perfeitos com as limitações que nós temos. Mas Noé fez tudo bem? Não fez tudo bem. A Bíblia é perfeita. A Bíblia não omite aquilo que Noé fez de errado. A Bíblia nos mostra o que ele fez bem. A Bíblia diz que ele era justo e perfeito. Mas eu já vos disse, não é? Que quando ele saiu da arca, depois fez uma asneira. Plantou uma vinha, bebeu demasiado daquilo que não devia, tirou a roupa, fez coisas que não devia ter feito. Fez muita coisa errada. Isto exemplifica também o quê? Que nós humanos podemos cair a qualquer altura. Quando a Bíblia nos relata situações de homens e mulheres de Deus que fazem coisas bem, como Davi, por exemplo, mas depois também nos relata a coisa errada, quer dizer o quê? Para nós estarmos cientes que o facto de eu hoje estar bem, se eu não me vigiar, amanhã posso cair. Ou seja, ninguém está isento de não pecar. Isto não há uma garantia, ninguém nos põe assim um selo na testa, pom, à prova de pecado. Não há. É uma luta que a gente tem que ter, de vigiar os olhos, os ouvidos, a boca, o coração, a alma, e andar no caminho certo e não entrar no caminho que não é o certo. Porque se a gente entra nos atalhos, como o capuchinho vermelho, a gente põe-se a jeito. E os atalhos da vida são assim. Quando a gente faz uma coisa que sabe que não é certa, mas ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai... Pum,
pumba larumba, já fomos. Não é? E assim foi com ele. Mas o que ele fez de bom é para nós. O único que é à prova de falha é Jesus. Esse é o único que é à prova de falha. Não falhou, não pecou. Não há nada que se possa apontar a Jesus. A Noé a gente pode apontar. Mas mesmo assim, o Senhor diz na Bíblia que ele era justo e perfeito e achou graça aos seus olhos. Então quer dizer que mesmo com as nossas dificuldades, mostra-nos que é possível sermos como Noé. Mostra-nos que é possível que Deus se agrade de nós ao ponto de nos dar uma missão. Eu quero ter uma missão. Eu quero ter algo que eu possa dizer assim, Deus me entregou algo porque confia em mim e eu vou lutar para fazer isto. Eu quero ter essa missão. Não ser só fazer mais ou menos umas coisas bem. Não, mas ter uma noção daquilo que Deus quer fazer para mim. Fazer a diferença na minha geração. Eu sei que nós às vezes até ficamos tristes quando falamos aos nossos amigos ou aos colegas de trabalho de Jesus. Até à nossa família muitas vezes. À nossa parentela, melhor dizendo. Falamos de Jesus e eles até brincam connosco, não ligam nenhuma e zombam. É verdade ou não é? É. Mas olha, com Noé também foi assim. Os amigos, os vizinhos, os únicos que não se riram dele, os únicos que não zombaram dele, foi a mulher, os filhos e as mulheres dos filhos. Porque o resto, toda a gente zombou dele. Toda a gente riu na cara dele. Toda a gente lhe chamou maluco. Não é só de hoje. Já antigamente se zombava quem acreditava em Deus. Hoje também se goza com quem acredita em Deus. Hoje também se ri na cara das pessoas que acham que não se deve fazer uma coisa errada, que acham que não se deve ultrapassar um carro pela berma porque é errado, que acham que não se vai num sentido proibido porque é errado, que acham que não se traz nada do supermercado na bolsa sem pagar porque é errado, porque sabemos que é errado. O facto de muitos fazerem não quer dizer que não seja errado. Não é? E nós sabemos que é errado. E sabemos que muitos gozam connosco, zombam da nossa cara, porque somos os santinhos, não é? E eles são os chicos espertos, como se diz. Mas a verdade é que nós sabemos o que é o certo e o errado. Com missão ou sem missão sabemos. E Noé sabia que tinha uma coisa importantíssima para fazer. Como é que achas que ficou o coração de Noé quando o Senhor lhe mandou construir uma arca? Como é que achas que está lá? Como é que achas que ficou o coração dele? Isso está escrito na Bíblia. Se depois quiserem ler em casa, eu sugiro, leiam, está lá no versículo 14 em diante, está lá a dizer isso tudo. Como é que ficou o coração dele? Deus disse-lhe exatamente como ele queria a arca. O Senhor disse, quantas janelas eu quero, quantas portas eu quero, quantos côvados de comprimento, quantos côvados de largura, quantos côvados, ou metros, como querem dizer, quantos de altura. O Senhor disse-lhe isso tudo. Porque o nosso Deus é um Deus detalhista, como diz a mesma coisa quando mandou construir o tabernáculo de Davi, quando mandou construir a Arca da Aliança. O Senhor dá os detalhes porque o Senhor quer que as coisas sejam perfeitas. Porque Ele é perfeito. Então Ele deu uma arca imensa, uma coisa imensa. Mas se fosse só isto, era pacífico. Eu imagino Noé, quando Deus lhe disse para construir a arca. Ele percebeu que aquilo era uma empreitada brutal. Mas até aqui o coração dele ainda aguentou. Como é que acham que ficou o coração dele quando Deus lhe disse qual era o objetivo da arca? Que era levar vários pares de todos os animais que havia na terra. Como é que acham que ele ficou? Contente? Aleluia, Senhor, obrigado. Era mesmo o sonho da minha vida. Construir uma arca para ter os animais todos. Acham que ele disse isso? Eu acho que ele se deve atirar para o chão de joelhos. A Bíblia não diz. Eu no lugar dele, tinha-me atirado de joelhos a chorar, a dizer, como é que eu vou fazer isso? Que missão é esta, Senhor? Não queres usar ali o vizinho de cima que tem mais jeito que eu para trabalhar com as coisas? Tem mais jeito para os animais? Foi uma missão difícil. A Bíblia não diz em momento nenhum que Noé disse, não posso, não sei como fazer. A Bíblia não diz isso em sítio nenhum. Se a Bíblia não diz, é porque ele não fez. É porque ele não teve essa atitude. Noé, em algum momento, vocês leem a Bíblia, tenham alguma noção que ele tentou desistir? Não. Noé não desistiu por ser difícil. O que é que ele fez? Pôs mãos à obra e começou a construir. E ele não tinha nem ali o Leroy para ir comprar material. Portanto, ele tinha que cortar árvores para fazer as coisas. Ele não tinha pregos, não tinha coisas automáticas para fazer. Ele fez tudo na força do seu braço, junto com os seus filhos a trabalhar ali. E ele não desistiu. Porquê que isto é importante para nós? É um exemplo para ti e para mim. Que independentemente da dificuldade por que possamos estar a passar hoje, independentemente da missão que Deus der a alguns de nós, os que tiverem a coragem e a ousadia para lhe pedir, não desistas por achares que é difícil. Lembra-te que Noé não desistiu. Hoje a gente sabe o fim da história. Quando a gente sabe o fim da história é fácil.
É como quando a gente... Eu sou fã de livros policiais e filmes, gosto daquelas histórias que são intrincadas, que tem várias tramas pelo meio, a gente nunca sabe quem é que é. Antigamente era sempre o mordomo o culpado, mas hoje está mais elaborado. Não é tão fácil. Hoje aquilo tem muita gente. Eu, quando era criança, eu gostava de ler livros policiais. E irritava-me que eu tinha um amigo que ia logo para o fim do livro. Havia umas coleções... No Brasil acho que também havia, que é a coleção Vampiro. O nome não tem nada a ver com isso. São livrinhos fininhos, mas histórias de 100 páginas ou 120, super interessantes, de policiais, do Ellery Queen, montes de gente interessante. E ele tinha prazer, ele não tinha paciência para ler. Então, como muitos de nós líamos e trocávamos, ele ia para as páginas finais e depois às tantas fazia spoiler. Foi o não sei quantos que matou. É horrível, porque a gente está ali interessados na história. Com Noé e com estas personagens é mais ou menos igual, porque nós já lemos o fim da história. Está escrita na Bíblia. Nós sabemos o que aconteceu. Eles não sabiam. Por isso, quando tu tiveres uma dificuldade, quando estiveres a pensar em desistir porque está a ser duro, lembra-te de Noé. Lembra-te que hoje não sabes o fim da história, mas daqui a uns anos a tua geração, os filhos dos teus filhos e os filhos dos filhos dos teus filhos vão saber a história. E quando olharem vão dizer assim, a minha mãe, o meu pai foram ali firmes como a rocha. Foram ali como Noé. É isso que é importante nós sermos. E o Senhor está-nos a moldar também para isso. Não só a tratar, está a tratar o nosso caráter, está-nos a restaurar, está-nos a curar, está-nos aqui a confrontar com coisas que às vezes nos doem, que a gente não gosta de ouvir e que ficamos amoados com Deus. É verdade, é vida. É a vida, é assim que a gente cresce. Às vezes Deus não nos dá umas palmadinhas, mas a gente vai aprendendo e vamos crescendo. É assim que nós avançamos. Mas vai haver dias que é difícil. Mas pensa assim, os meus bisnetos vão saber o fim da história. Eu não sei, mas eles vão saber. E Noé não desistiu. Sabes quanto tempo demorou a construir a arca? Foram 15 dias ele construiu a arca. Estava a ver se acreditavam em mim. Não? Pronto, foi um mês. Pois é. Foi entre 100 a 120 anos, dizem os historiadores. Ou seja, todos os dias, o tio Noé acordava, tomava o seu cafezinho e começava a trabalhar. E imaginem, a arca era uma coisa imensa. Eu agora não sei onde, mas sei que há uma cidade nos Estados Unidos que tem uma réplica da arca. Okay? Há uma igreja lá, numa cidade. Eu posso investigar isso, se vocês quiserem, só por curiosidade. Tem uma réplica mesmo do tamanho real da arca. É uma coisa... É mais que um quarteirão de uma rua, uma quadra. É uma coisa imensa. Portanto, estão a ver o rapazinho, Noé, foi construindo. E aquilo não acabava. Portanto, a tua missão, se calhar, também parece que não tem fim. Parece que a gente não vê a luz ao fundo do túnel. Mas vai chegar o fim. Nós vamos conseguir concluí-la e com êxito. Porque Noé conseguiu. É esse exemplo que é importante. Se ele conseguiu em 100 anos, a gente também vai conseguir. Vou-te dar há uma coisa que eu digo de certeza. É que nem tu nem eu vamos fazer em 100 nem 120. Que a gente morre primeiro e vamos para o pé do Senhor. Se não formos arrebatados, se Jesus não voltar primeiro. Porque hoje em dia já não vivemos esse tempo todo. A menos que o Senhor faça aí uma mudança completa na natureza humana. Portanto, ponto positivo em relação a Noé. Não temos 120 anos para ter uma missão. Alguns de nós temos 50, outros 40, outros 30, outros 70, outros 80, mas não deverá andar muito por aí. Portanto, anima-te. Não vai ser tão difícil como a de Noé. Mas fica firme, porque nós estamos juntos nessa construção. Amém? Nós, como igreja, estamos juntos. Se a tua missão for difícil, a gente ajuda-te. Há coisas que só tu poderás fazer, há coisas que só eu poderei fazer. Mas aquilo que nós pudermos ajudar uns aos outros, nós ajudamos. Porque é esse o sentido, é para isso que o Senhor criou a eclésia, a igreja. Não criou como um instrumento de reuniões. Não criou como um espaço para... Não, criou como um lugar onde nós tratamos o nosso caráter uns com os outros e nos ajudamos uns aos outros para cumprir o que Deus tem para nós. É para isso que serve a igreja também. Mas fica firme. Agora, vou-te dizer ainda uma coisa mais engraçada. É que eu acho que o que foi mais difícil para Noé não foi fazer a construção. Eu acho que o que foi mais difícil foi obedecer ao que Deus pediu sem entender o porquê. Porque ele não conseguiu entender. E às vezes nós, não sei se a ti já aconteceu, a mim já me aconteceu,
ter que fazer algo que eu não entendo porquê, mas Deus manda fazer. E a gente tem que engolir assim um bocadinho ali e fazer e obedecer, porque é Deus que está a mandar. E confiar que é Ele que está a dizer o que é o certo e não as minhas dúvidas e as minhas questões. E com Noé foi exatamente assim. E tu talvez tenhas essa dificuldade também às vezes. Às vezes podes não entender aquilo que Deus está a pedir. Porquê e para quê? E nós temos aquele hábito, porque já fomos criados assim, não é? Numa sociedade ocidental, nós somos criados a questionar tudo, no bom sentido. Mas porquê? Mas para quê? Mas quando? Mas como? E quem? A gente pergunta tudo, porque é aquilo que nos ensinam na escola. E faz sentido. Mas com as coisas de Deus é diferente, porque nós não temos nem capacidade para entender e por vezes não é importante a gente entender. O importante é fazer. Mas sabes porque é que eu tenho a certeza que Noé não entendeu porque é que Deus mandou construir a arca? E vou-te dizer, porque lá no versículo 17, não precisas de abrir, depois em casa se quiseres, lê. Mas lá no versículo 17 diz assim, deixa-me procurar aqui a Bíblia, diz assim, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra a expirará. Pois é, nós como conhecemos o final da história achamos isto normal. Mas há um pormenor muito importante. É que Noé não sabia o que era um dilúvio. É que Deus diz-lhe assim, olha, vai construir uma arca e leva os animais e porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra. Só que ele não sabia o que era isso. Ele não sabia o que era um dilúvio. E sabes porque é que Noé não sabia o que era um dilúvio? Porque Noé nunca tinha visto chuva. Porque até ao dia do dilúvio nunca tinha chovido na terra. E esta? Ou seja, vê lá a ousadia de Deus pedir uma coisa a alguém. Até lhe deu a explicação, que Deus não precisava de explicar, até deu a explicação, mas é uma explicação que o homem ficou, o que é um dilúvio, Senhor? O que é chuva? Isto faz-me parecer um pouquinho, o que é o Covid? Não é? Mas tudo parou. Tudo parou por causa de uma coisinha microscópica. A chuva a gente ainda vê as gotas da chuva. O vírusito a gente não vê nada. Mas parou. O mundo parou. Agora, a Bíblia diz-nos, eu agora vou-te pedir que abras a Bíblia, se faz favor. No capítulo 2 de Gênesis, para leres comigo o versículo 5 e 6, para perceberes porque é que eu estou a dizer que não havia chuva. Porque até aquele momento não tinha chovido na face da terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 5 e 6. E diz assim, no versículo 5. Gênesis 2, 5 e 6. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda, agora é que é, o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, nesta altura, a terra era regada. Claro, a terra tinha que ser regada. Então, havia um vapor que subia da face da terra e que regava a terra. Não chovia. Não havia umidade no ar. Não havia aquela umidade da noite. Não havia. Era um vapor que subia da terra. Porquê? Porque Deus ainda não tinha feito. Se a gente estudar Gênesis como deve ser, Deus ainda não tinha feito a separação das águas. A gente percebe isso. A separação entre a terra. Não tinha feito isso. Iria fazer mais tarde e fez no dilúvio. Ou seja, nós estamos a falar que o homem não tinha a noção do que era que Deus lhe estava a pedir. A razão pela qual ele tinha que fazer a arca. Portanto, eu acredito que mais difícil estaria a ser para ele tomar uma decisão e aceitar a missão. Então, o que é que nós estamos a falar aqui? Estamos a falar mais do que somente fazer o que o Senhor pediu. Estamos a falar de fé. Por isso é que Noé é um dos homens, está lá em Hebreus 11. No outro dia falámos, lembram-se? Em Hebreus 11 está lá. Pela fé, Noé construiu a arca. Porque realmente é fé. Noé teve que acreditar em algo que não conhecia, que não tinha visto, que nunca ninguém lhe tinha contado. Ele teve que acreditar que o que Deus estava a dizer era verdade. Porque de forma natural ele não via. Eu acredito que... Imaginem, vamos fazer aqui um teatro. Noé chega à casa e diz assim à Noéia: olha, vou ter que construir uma arca. Porquê? Porque Deus me mandou. Porquê? A Noéia gostava muito dos porquês. Porquê? Porque vai vir um dilúvio. Um dilúvio? Ela, para não dar parte fraca, não disse que não sabia. Porquê? Porque vai chover. E aí ela já parou. Chover? O que é isso? E Noé disse-lhe: não sei, mas Deus mandou. Deve ter sido uma conversa deste género.
Porque ele não podia explicar à mulher o que era um dilúvio, porque nunca tinha visto. Ou seja, toda a gente que acompanhou Noé foi contagiada pela fé de Noé. A missão dele era de tal forma que ele conseguiu contagiar os outros e mostrar-lhes que era importante cumprir aquela missão. Por isso é que é importante a gente saber a missão que temos. Para podermos contagiar outros para cumprir essa missão. Haverá missões que tu tens que és capaz de fazer sozinho ou sozinha, mas haverá missões que tu não és capaz de fazer sozinho. Tens que contagiar alguém, contagiar no bom sentido, não é contagiar de Covid, ok? Contagiar com o amor de Deus de tal forma que essa pessoa de repente percebe que tem que fazer parte daquela missão. E assim nós vamos juntando coisas e assim a obra de Deus nasce de uma forma fantástica e poderosa. Porque foi assim com Noé. Noé teve que confiar no Senhor. Sabem que outro nome é que se dá a isto? Chama-se isto Emuná. Conhecem? Emuná? Emuná. Pois é, fé mais confiança igual a obediência. Emuná. Ou seja, ele teve que confiar para poder obedecer. Portanto, quando Deus te entregar essa missão, quando tu tiveres a ousadia de pedir ao Senhor a missão, e o Senhor te der uma missão, mesmo que tu não a entendas, mesmo que achas que não és capaz, tens que ter essa confiança, essa fé inabalável, que o Senhor se te entregou é porque sabe que tu és capaz e vai-te dar as ferramentas e as condições para tu levares adiante essa missão. Aí se chama-se Emuná. E eu não fazia ideia porque é que se calhar a gente tinha falado de certas coisas e 3 semanas ou 4 depois o Senhor dá uma ministração que nos mostra que tem uma missão para nós, na qual temos que ter fé e obediência e confiança. É assim que Deus está a trabalhar no nosso meio. Noutros lugares Deus está a trabalhar de outra maneira. Connosco Deus está a fazer assim. E a gente somos apanhados de surpresa dia após dia, porque Deus nos vai fazendo coisas. Agora, eu também sou sincero. Se Deus nos mostrasse o quadro todo de uma vez, a gente não acreditava, se calhar. E não fazíamos e achávamos que não era possível. Então Deus vai-nos dando umas pontas daqui, umas dali, e as coisas todas começam a juntar-se, e quando se juntam, ali está perfeito, porque é aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. E hoje o Senhor está-nos a dizer que quer que a gente seja os Noés desta geração. Amém? Não é para fazer coisas impossíveis, é para fazer coisas que nós achamos que são impossíveis. Para termos essa coragem. E o Senhor tem trabalhado isso em nós. Porque Ele é bom, amém? O nosso Deus é bom, é gostoso. E queres saber uma coisa poderosa sobre Noé? Queres que eu te conte uma coisa maravilhosa sobre Noé? Queres? Sabes qual foi o resultado desta obediência ilimitada que Noé teve? Sabes qual foi? Eu vou-te dizer. Vem lá comigo ao versículo 18. Não tens a Bíblia aberta aí? Vens lá ao 18. Sim. Olha, se não quiseres eu leio. Está lá no versículo 18, diz assim. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Amém. Isto é poderoso. O que é que Deus está a dizer aqui? Deus está a dizer que fez uma aliança com Noé e com a sua descendência, com os filhos dos seus filhos. Porquê? Por causa da obediência dele. E o que é que o Senhor está a dizer a ti e a mim hoje? É que por causa da tua obediência, da minha obediência a Ele, Ele está a fazer uma aliança connosco hoje. Connosco e com os filhos dos nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. Quer dizer o quê? Nós temos uma arca? Mas a questão aqui não é a arca. A questão aqui é a morada do Pai. Ele está a dizer que quem entrar na morada dele, quem tiver essa intimidade com Ele, quem tiver esse relacionamento com Ele, quem andar com Ele como Noé, quem for obediente a Ele, ao que Ele pede, à missão que Ele entrega, seja da mais simples à mais difícil, Ele estabelece uma aliança com a nossa geração. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Não se esgota em ti nem em mim. Não se esgota nos nossos filhos. Continua. Por isso é que nós estamos aqui hoje. Porque Noé fez. E então os filhos dos filhos. Ele depois fez errado, não foi? E os filhos também. Mas não interessa, a aliança estava feita. E eles consertaram as coisas que fizeram erradas. Como Davi consertou o que fez errado. Teve as consequências do seu pecado. Teve, mas consertou-se perante Deus. Como nós, gente cai, faz algo que não deve, a gente conserta-se perante Deus. A gente arrepende-se, a gente tem que ter a noção que não podemos voltar a fazer aquilo e caminhamos, vamos à frente que atrás vem gente. E avançamos para a nossa missão, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Isto é o princípio do Evangelho. E o que Deus está a dizer é exatamente isso. É que estabelece uma aliança contigo e com a tua casa.
Há aqui gente que ainda não tem filhos, mas vai ter um dia. E o que o Senhor está a dizer é que Ele vai estabelecer a ausência, mesmo com esses teus filhos que tu ainda nem tens hoje, nem imaginam que vão ter. Mas vai ser estabelecida porque é Deus. E nós já estamos na arca. Não somente aqui na arca, mas na arca que é a casa do Pai. Nós estamos porque nós vamos buscá-la. É claro que esta arca onde nós estamos é uma arca que serve para sermos trabalhados pelo Senhor. Amém? Não só para nós nos reunirmos, não só para nos divertirmos também, não só porque gostamos uns dos outros, mas estamos aqui também para o Senhor trabalhar connosco. Porque a arca que Deus fala, onde quer que nós entremos, é uma arca que se chama obediência, que se chama palavra de Deus, que se chama princípios de Deus. Essa é a arca. Foi isso? Acham que foi fácil? Imagina, estás numa arca toda em madeira. Como é que eles cozinhavam a comida? Eles com certeza não iam comer comida crua. Os vegetais até vamos admitir. Mas iam fazer uma sopinha de vez em quando. Com certeza iam pegar naqueles animais que eles levaram a mais, os que podiam comer, não os iam comer crus. Então aquilo teve que se ter cuidado para não deitar fogo, senão lá ia a arca toda. Mesmo com o dilúvio, mas aquilo ardia na mesma. Portanto, aquilo teve que haver alguma gestão para que as coisas corressem bem. A nossa vida também é assim. Temos que gerir coisas que são difíceis, mas temos que saber gerir debaixo da direção de Deus. É isso que nos faz estar na arca que se chama obediência. A emuná que nós devemos ter perante o Senhor. Isso é que é importante para nós entendermos qual é a nossa missão e nós podemos cumprir a missão. Eu sei que se calhar era a última coisa que tu pensavas ouvir na tua vida era que Deus tem uma missão para ti. Mas o Senhor disse isso de uma forma claríssima. Há uma missão para cada um de nós. Temos que a perceber para podermos cumprir essa missão. Se calhar uns vão cumprir de uma forma mais fácil, porque há missões que são mais fáceis. Outros vão cumprir de uma forma mais difícil. Uns precisam de ajuda, outros não. Mas o que o Senhor nos diz é que temos uma missão. E o que eu te digo é que tu estás no caminho certo. O caminho certo é ouvir a voz de Deus. O caminho certo é ter essa ousadia que eu sei que alguns vão ter para perguntar, para pedir, para questionar, para clamar ao Senhor que lhe diga qual é a missão que tens para mim. Qual é o chamado que tens para mim. Não estamos só a falar de chamado ao nível ministerial, ao nível espírito. Não estamos a falar só de dons, estamos a falar mesmo de missão. Porque dons é diferente. Os dons ministeriais, dos dons com que nós edificamos a igreja, os dons com que nós somos edificados no corpo de Cristo. Já agora, deixa-me abrir aqui um parênteses, que às vezes é sempre importante nós quando falamos de dons, de deixar isto claro, que às vezes não se é claro. Os dons nunca são para nós nos edificarmos a nós próprios, nem para nós nos sentirmos orgulhosos porque, não, eu tenho o dom A, eu tenho o dom B. Não. Os dons servem para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? O Senhor não dá a um o dom da cura, a outro o dom da palavra de sabedoria, a outro o dom da palavra de conhecimento, o outro o dom da profecia e por aí fora, para que nós andemos aí. Então, quantas deste hoje? Quantas palavras tiveste ontem? Não é para isso. É para que o corpo de Cristo seja edificado e o mundo seja transformado. É para isso que servem os dons. E é por isso que nós devemos buscar os dons ao Senhor Espírito Santo, que a Bíblia diz que é Ele que os entrega da forma que lhe apraz. E lhe apraz não é porque gosta mais ou menos de nós, é consoante a forma como nós nos estamos a entregar na caminhada cristã. É assim que os dons vão vindo. Porque isto é como até naturalmente falando. Se eu dou uma capacidade a alguém de fazer algo e essa pessoa vai estragar alguma coisa com isso, não está preparada para isso, eu não vou entregar. Eu não vou dar uma moto a uma criança de 3 anos, porque eu sei que ela vai bater na parede a seguir, até pode andar de bicicleta já ou de triciclo, mas vai bater a seguir na parede e não se aproveita nada. Portanto, o Espírito Santo também não nos dá nada que nós não busquemos nem estejamos preparados, mas quer nos entregar. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que nós possamos realmente, com ousadia, orar pelas pessoas na rua. Com ousadia, curar enfermos. Dar vida a famílias onde não há vida. E é isso que é importante nós entendermos. Mas para isso, nós temos que ser indesistíveis como Noé. Temos que ser obedientes àquilo que Deus nos diz. Se te assustares com a missão que o Senhor te vai entregar, pensa em Noé. Com certeza ele ficou mais assustado que tu ou eu vamos ficar. Tenho a certeza absoluta. E não desistas. Deixa-me só abrir aqui um parênteses, eu estou mesmo a terminar, para falar uma coisa que eu não quero entrar por aí, mas o Senhor está a dar essa indicação. Eu depois não vou
vou falar noutra altura sobre isso. Se vocês forem ver a Bíblia, todas as pessoas que tiveram uma missão, normalmente está associada a um tempo. E normalmente tudo o que são missões que têm a ver com mudanças significativas de algo, o tempo tem a ver com o número 40 ou com múltiplos de 40. Okay? Não quer com isto dizer que a tua missão e a minha dure 40 anos, pode durar 40 dias, pode durar múltiplos de 40. Temos o exemplo de Moisés, não é? Moisés teve 40 anos no deserto para poder ser trabalhado no seu caráter, para poder cumprir uma missão. Se vimos a idade de Moisés então, é múltiplos de 40. Ele viveu 120 anos, os primeiros 40 foi enquanto estava no... Isto é giro, a gente começa a entrar por aqui e a gente não para, não é? Os primeiros 40 anos foi até ele ser criado no palácio, os segundos 40 anos foi quando ele esteve no deserto e os terceiros 40 anos foi quando libertou o povo do Egito. Se a gente começa a entrar por aqui, só isto dá para a gente ficar a noite toda a falar e não podemos. Não só o povo teve quantos anos no deserto? 40. Quantos dias foi Jesus levado ao deserto pelo Espírito Santo? 40 dias. Quantos dias teve Golias e os filisteus ali a circunscrever Israel? 40. Há coisas muito engraçadas. E há mais. Eu podia-vos dar muitos mais uma dúzia de exemplos bíblicos. Ou seja, tudo o que tem a ver com uma missão, com uma mudança que impacte outros ou que impacte a nossa vida, há um tempo. Portanto, quando Deus te der essa missão, começa a estar atento aos tempos para perceberes o tempo que tens para fazer as coisas. Porque é importante percebermos isso. Porque ajuda-nos a termos equilíbrio na nossa missão. Porque às vezes é difícil a missão, mas ajuda-nos a ter equilíbrio. Amém? Queres entrar nessa aliança com Deus? Para a tua casa, para a casa da tua casa, para os filhos dos teus filhos? Então, se indesistível como Noé. O que o Senhor hoje te está a trazer não é somente uma preocupação, que eu sei que se calhar na cabeça agora está aquela preocupação. Qual será a minha missão? Que mais irá-me acontecer? Não vejas dessa forma. Pensa assim. Aleluia. Deus tem uma missão para mim. Deus me escolheu. Deus olhou para mim. Achou graça em mim. Nas minhas imperfeições. Achou graça em mim. Vê sempre pela positiva. Não vejas pela dificuldade. Vê pela positiva. E pensa assim. Eu tenho uma missão. Como é que eu vou fazer essa missão? Eu não te sei dizer como vais fazer. O que eu te sei dizer é que o Senhor te vai dar as dicas todas para tu fazer essa missão. E nós estamos aqui todos juntos para nos ajudarmos. Porque a coisa mais bonita que vai acontecer é quando nós começarmos a ver a missão de um a andar, a missão do outro a andar, as coisas a mudar e todos nós a mudar, cada um na sua missão, mas fazemos parte da mesma roda, no bom sentido, em que nós ajudamos as missões uns dos outros. Não estou a falar de missões de ser missionário, de missão de tarefa, de objetivo, como a missão do soldado de Rhein. Temos um objetivo. Não podemos defraudar Deus no objetivo que Ele tem para nós. Amém? Então, se entras nessa aliança com Deus, fica de pé nesta hora para que eu possa orar por ti. Amém? Para que eu possa declarar que esta palavra é efetiva na tua vida e na minha vida. Amém? Paizinho, eu oro pela vida dos meus irmãos nesta hora, Senhor. Deus, antes de selarmos esta palavra, Senhor, com a tua ceia, Deus, eu oro declarando, como declarámos no início, que nenhum de nós que aqui está presente tem medo. Nenhum tem medo daquilo que o Senhor quer fazer connosco. Nenhum tem medo das situações que vai enfrentar. Deus, nós hoje sabemos o que é chuva, nós hoje sabemos o que é dilúvio, mas naquela altura eles não sabiam. E provavelmente haverá coisas que nos vais pedir, Deus, que nós não sabemos nem o que é, nem como podemos enfrentar, nem como podemos dirimir cada situação que nos vai ser colocada. Mas o que hoje te dizemos, Senhor, como o pequeno profeta disse, eis-nos aqui, eis aqui a nossa vida, Senhor. Usa-me a mim, como ele disse. Cada um dos meus irmãos possa dizer, quando tu lhe entregares a missão, em vez de dizer, ai que medo, que possa dizer, usa a minha vida, Senhor. E eu hoje declaro, Deus, que não há medo aqui, Pai, que não há falta de ousadia, que não há ninguém que
tema ser incapaz de cumprir. Pelo contrário, eu oro declarando, Senhor, que possa vir, Senhor, esse espírito de confiança, Senhor, esse espírito de obediência sobre a vida de cada um, Senhor, que essa emuná seja cada vez mais forte sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa casa. Deus, para que cada um de nós possa ser indesistível. Eu declaro, Senhor, que a mesma força, Senhor, que Josué e Caleb tinham, nós teremos para completar essa missão, Deus. Pai, eu declaro que a mesma santidade que Jesus tinha quando foi àquele deserto, nós teremos para enfrentar essa missão. Eu declaro que o mesmo intimidade contigo, Senhor, que Moisés tinha quando estava naquele monte, Senhor, nós teremos diariamente, cada vez que estivermos a pensar, a planear como cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Então, meu Deus, eu entrego agora, Senhor, no teu trono da graça à vida de cada um dos meus irmãos, te pedindo que possas fortalecer cada um deles. Deus, não somente os que estão aqui, mas aqueles que irão ouvir esta ministração, Senhor, e que serão tocados e que vão perceber que têm uma missão para cumprir. Sim, Deus dá-nos missões. Sim, Deus quer que a gente faça a diferença na nossa geração. Sim, Deus quer declarar hoje na tua vida e na tua casa uma aliança geracional para ti, para os filhos dos teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Se tu entrares nessa missão com Deus, se tu fores obediente e tu cumprires o que Deus tem para ti. Eu hoje declaro na autoridade do nome de Jesus um tempo poderoso sobre a vida de cada um. Eu declaro ousadia para que cada um no seu devocional possa perguntar ao Pai: meu Deus, meu Pai, Abba, diz-me qual a missão que tens para mim. Oh Deus, e mesmo que a gente se sinta fracos, mesmo que a gente se sinta incapazes, mesmo que a gente sinta que seríamos a última possibilidade para aquela missão, nós hoje também te dizemos, Senhor, fortalece-nos, porque nós não queremos desistir. Queremos ser como Noé, não como o Noé carnal que no fim estragou tudo, mas como o Noé que enfrentou os vizinhos, que enfrentou os amigos, que enfrentou a sociedade toda, porque tinha uma missão e sabia que ia cumprir essa missão. Oh Deus, eu oro, Senhor, declarando um tempo poderoso, Senhor, de conquista e de aliança, Senhor, nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Paizinho, nós cumprimos a ordenança que o Senhor Jesus nos deixou, que disse que cada vez que estivéssemos juntos em seu nome, Senhor, nós pudéssemos comer o pão e beber o vinho em sua memória. E é isso que nós fazemos, Senhor. Porque sabemos que a ceia tem poder, sabemos que o sangue de Jesus tem poder, sabemos que o corpo do Senhor Jesus foi moído por nós, Senhor. E nós tomamos posse de tudo, Senhor, o que o Senhor Jesus nos deixou nas nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, porque tinhas uma missão, a mais difícil de todas era a tua, Senhor. Não era a de Noé, não era a de Josué, não era a de Caleb, não era a de Moisés. Não era a minha, nem a dos meus irmãos. A missão mais difícil foi a tua, Senhor. Nem podemos sequer equiparar, nem sequer podemos comparar, nem sequer podemos avaliar nada, Senhor. Qual de nós seria capaz de dar a vida pelo pedófilo? Qual de nós seria capaz de dar a vida pelo assassino? Qual de nós seria capaz de dar a vida por alguém que matou um ente querido seu? No entanto, Senhor Jesus, Tu o fizeste, sabendo que isso era a Tua missão e que tinhas que a cumprir. Obrigado, Senhor. E debaixo dessa ordenança, Senhor, nós pegamos o pão que simboliza o Teu corpo, Senhor Jesus. E hoje nós Te dizemos que este pão possa trazer o conhecimento a cada um de nós da sua missão. Que este pão nos possa trazer a capacitação para essa missão. E que hoje, ao comermos este pão, nós estamos não somente a renovar a nossa aliança com o Senhor Jesus. Estamos não somente a repetir e a dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o centro da nossa vida, que Ele é o nosso Salvador, que tudo o que temos e o que iremos vir a ter um dia lhe devemos. Além disso tudo, nós estamos a dizer obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa casa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelos filhos dos meus filhos e pelos filhos dos meus filhos. Que hoje, ao comermos este pão, nós possamos tomar essa atitude
de tomar nas nossas mãos uma missão que vamos cumprir. É o que declaramos no nome de Jesus. Podemos comer. De igual modo, nós pegamos no cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus. E nós declaramos que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a minha casa. E eu hoje declaro que esse sangue possa estar sobre a tua vida, te guardando, te protegendo, te ajudando a ultrapassar as tuas dificuldades, te dando essa ousadia, te tirando o medo, como nós cantámos no início. É o sangue de Jesus que te tira o medo. Porque Ele não teve medo de enfrentar aquela cruz por ti e por mim. Então o Senhor não nos deu espírito de medo, mas deu-nos espírito de ousadia e de coragem e de força. Então eu hoje oro declarando que este copo simboliza essa coragem, essa força, essa ousadia para completar a missão. E simboliza o renovar da aliança geracional que o Senhor está a estabelecer hoje connosco. Não somente a aliança porque somos salvos, não somente a aliança porque cumprimos os seus princípios, mas uma aliança porque hoje entendemos que a obediência faz a diferença na nossa casa e na casa dos nossos netos, aquilo que nós ainda não estamos a ver. Eu sei que alguns já têm netos, mas é dos bisnetos, é dos tetranetos, é aquilo que tu ainda não vês. Hoje, ao declarares essa obediência na tua vida, estás a declarar essa aliança, passa para eles também. E hoje declaramos o sangue de Jesus sobre a nossa descendência, no nome de Jesus. Podemos beber. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém. 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 Amém.
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Pai, nós recebemos essa bênção, Senhor, hoje sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os bisnetos, sobre os trinetos, Deus. Pai, oramos ainda, Senhor, pelo esposo das nossas filhas, pela esposa dos nossos filhos, Deus, que nós ainda não conhecemos. Tu possas desde já começar a separá-los, meu Deus, para que no tempo certo eles possam vir, Senhor. E o mesmo para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Que sejam homens e mulheres de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu princípio, de acordo com os teus propósitos, para que cada um deles possa cumprir, tal como nós, essa missão, Senhor, que tu nos estás a entregar, Deus. Dá-nos a ousadia, Deus, para ir aos teus pés pedir essa missão. Dá-nos hoje, meu Deus. Oh, Pai. Senhor, eu agradeço também, Senhor, pela dádiva de cada um dos meus irmãos, cada dízimo, cada oferta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixas faltar nada. No meio das dificuldades, no meio das adversidades, Senhor, há um povo, Senhor, que sabe que tu cuidas deles, Pai. Obrigado, Paizinho, por cuidas de nós. E nós declaramos que não faltará nem farinha na amassadeira, nem óleo na botija de cada um, Deus, porque há generosidade que serve para abençoar aqueles que não têm e que precisam, Senhor. Dá-nos esse coração grato e um coração compassivo e abençoador do próximo também, Senhor. Te peço, Deus. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o Senhor Espírito Santo seja com cada um de nós. Tenha uma semana abençoada, tenha um mês abençoado, tenha um verão poderoso. Usa o teu tempo com Deus para aprofundar a tua relação com Deus. Usa o teu tempo com Deus para saber qual é a tua missão e usa a tua vida para impactar a tua casa, o teu prédio, a tua rua, o teu trabalho. Toda a gente que cruzar contigo saberá quem é Deus, porque o teu comportamento indiciará que és um homem e uma mulher de Deus. Tenha uma semana e um mês abençoado no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor te alcance e à tua casa. É o que eu declaro no nome de Jesus. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos